Vamos ler então o Salmo 23, estamos juntos? Diz assim esse salmo tão lindo: o Senhor, Ele é o meu pastor. O Senhor é o quê? E porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Diga para o teu irmão, nada vai te faltar, meu irmão. Aleluia. Diga para quantos você puder, creia, nada vai te faltar. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e por isso nada me faltará. Deitar-me-á faz em verdes pastos, Ele me guia mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, Ele guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. No verso 4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, Filadélfia, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado, Ele nos consola. Prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, querido? Certamente que bondade e misericórdia, no dia 19/4/2018, estão me acompanhando. Bondade e misericórdia, nesse dia, o Senhor deu ordem para que te acompanhe. Eles me seguirão. Quem? Nós costumamos às vezes dizer que essas primas aqui, a bondade e a misericórdia, elas me seguem todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Eu quero orar ao Senhor. Faça o mesmo aí onde você está. Nosso Deus é um Deus educado, um Deus que só entra quando Ele é convidado. Por isso nós te convidamos, papai. Nós te convidamos para entrar, e não só entrar e fazer uma visita, mas para entrar e fazer morada no nosso coração. Quando o Senhor é o dono, quando o Senhor mora dentro de nós, é possível que o Senhor encontre, papai, coisas que, onde o Senhor está, essas coisas não podem ficar. Por isso o Senhor tem liberdade de entrar em todos os cômodos da minha casa. Tem liberdade de entrar nos cômodos dessa igreja. Tem liberdade para entrar nos cômodos de cada vida que aqui está. E que o Senhor retire, papai, toda escuridão. Todo quarto, papai, que é trancado com muitas chaves. Que o Senhor possa trazer à existência a luz em todos os cantos desse templo, para a honra e para a glória do Teu nome. Faça isso, Senhor, e que nós possamos sair daqui verdadeiramente animados em Ti, Rei da glória e Senhor da nossa vida. Todo que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Um instante da tua atenção, Filadélfia querida. Você que está conosco pela primeira vez, você que está em casa. É bem certo, querido, que nós estamos vivendo momentos, dias difíceis aqui na terra. Toda a terra, ela está cheia de dificuldade, de problemas, de situações diplomáticas, de situações perigosas. Nós estamos vendo quantos os países mais poderosos, eles estão em confronto muitas vezes com países que se querem se tornar poderosos também, e na verdade é uma briga muito grande de ego, colocando em risco milhares e milhares de pessoas. Nós temos a situação do nosso país, querido, que tem uma crise muito grande, politicamente falando, economicamente falando. Os dias são maus, e se não bastasse humanamente falando, o diagnóstico, de tudo isso, ou o prognóstico, melhor dizendo, dos dias que estão por vir, eles também são difíceis. Nós estamos prestes a fazer novamente a eleição daquele que será o presidente da nossa nação.
nós vamos eleger governadores, enfim, chefes que estarão sobre cidades inteiras, estados inteiros. E o motivo da igreja estar orando e intercedendo, eu penso que é para ontem, né? Que é para hoje, é claro, dentro daquilo que Deus tem nos chamado. Então, humanamente falando, o cenário, ele é difícil. Entretanto, eu vou frisar isso, entretanto, contrariando tudo que está acontecendo lá fora, nós que não somos naturais, aliás, você poderia dizer para o teu irmão, né, querido, mas com fé, você não é natural, viu, querido? Você não é dessa terra, diz para ele, você não é dessa terra, amém, aleluia. Entretanto, contrariando tudo que é natural, nós andamos na contramão do mundo e nós continuamos crendo, querido, que nós temos um Deus poderoso e que tem o controle de tudo nas suas mãos. Querido, eu quero frisar isso para você, que você guarde as 7 chaves, isso sim é algo que você deve guardar dentro de você. Você tem um Deus que está no controle de tudo, Ele sonda tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe o que está no coração do homem mais poderoso, humanamente falando, e do mais humilde. Ele é um Deus que tem o controle da nossa vida. Tua vida está no controle das mãos do Senhor. Querido, você não passa desapercebido dos olhos de Deus. Todas as vezes que você dorme, querido, cada cochilo seu lá, Ele está ouvindo. Se você roncou, Ele está ouvindo. Não me olha assim não, querido. À noite, às vezes, você ronca. Ele está ouvindo. Está tudo nas mãos do Senhor. Há um cuidado poderoso de Deus com a tua vida. Amém, querido? Contrariando tudo aquilo que está sendo anunciado lá fora, nós devemos crer, querido, que o Senhor é o meu bom pastor. E nada vai me faltar. Você crê nisso de verdade? Diga, o Senhor é o meu pastor. Diga, é o meu pastor. E nada me faltará. Quando Davi diz isso, querido, ele está dizendo de um Deus muito pessoal. Embora ele seja o Deus da comunidade de Filadélfia. Amém? Embora ele seja o Deus, querido, das igrejas que realmente seguem a esse Deus maravilhoso. Ele é um Deus pessoal. E Ele é um Deus que se move no pessoal. E Ele é um Deus que tem respostas para as coisas muito pessoais. E diante de toda essa coisa que envolve você, Ele manda te dizer, nada te faltará. A palavra pode ser, querido, logos, e ela é para todos. Mas ela é rema. Ela é para um. Aliás, para quem? Diga para mim. Diga para o teu irmão, essa palavra é para você, meu irmão. Quando nós declaramos isso, querido, dependendo do que você está vivendo, é uma luta, querido, tentar entender isso. Porque por mais fácil que pareça em meio aos louvores, a reunião dos justos, a reunião da igreja, e aqui é um manto de glória, e nós sentimos isso quando nós ouvimos o pastor dizer, ou o Espírito de Deus dizer, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, me traz alegria, pastor. Mas quando nós nos deparamos com as situações econômicas, políticas, situações, querido, que também, por mais que estejam as notícias vindo de longe, estão influenciando nas nossas vidas, naturalmente falando. Quando os problemas se tornam visíveis, palpáveis, é aí, querido, que nós devemos realmente entender essa verdade do Senhor. Porque a nossa mente muitas vezes quer ceder ao desânimo. A nossa mente, ela muitas vezes quer ceder a toda essa dificuldade que se coloca diante de nós. Essa vida que parecia, pastor, ser fácil ontem, mas está tão difícil hoje. Está tão estreito agora. Pastor Ricardo, está tão contado. Há uma mente, querido, tentando te levar para o desânimo. Há uma mente, querido, que trabalha. Se você não
alimentá-la, ela vai tender a levar não só a você a ter pensamentos de desânimo, mas levar o teu corpo a se desanimar também. Isso acontece com muita naturalidade no homem natural. Um peso que ele não consegue carregar, uma dificuldade que vai se abatendo, e uma notícia que parecia ser de longe, agora é a minha vida, pastor, eu estou vivendo isso que estão anunciando. A dificuldade que parecia ser dos outros, agora é minha. Uma realidade que não cabia na minha vida, porque eu tenho uma posição boa. Eu vim de uma família onde vivi uma infância muito boa. Enfim, querido, dias difíceis que, na maioria das vezes, nós vivemos e nós não entendemos o porquê. Esse salmo, querido, ele fala de 3 momentos da vida de Davi. E ele explica, quando ele é trazido à existência à luz da palavra, algumas coisas importantes que nós devemos saber. O Salmo 23 é um salmo de Davi, um salmo muito, mas muito especial. Quando Davi, ele salmodiou, porque todo salmo é uma canção, é um cântico espiritual. Quando ele salmodiou a Deus, ele não era ainda quem haveria de ser. Mas Davi sempre teve esse coração adorador. Em todos os momentos que você encontra salmos lindos, onde o autor é Davi. Costumo dizer que a diferença do primeiro rei, Saul, do segundo rei, Davi, era justamente o coração. O Saul era um homem que errava, assim como Davi errou. Mas o Saul tentava justificar seus erros. Ele escondia parte daquilo que ele havia errado, porque ele concordava ele mesmo com os seus erros. Ele não entregava totalmente o seu coração a Deus, a ponto de dizer: Senhor, eu errei, me perdoa, e eu vou começar de novo. Não, Davi era um homem que encobria tudo isso. Ele queria ser profeta, ele queria ser rei, e ele se justificava diante de Deus. Davi era completamente diferente. Davi era um homem como eu e como você, que errava, que tinha falhas, mas que sentia, querido, de verdade, um quebrantamento na presença de Deus, quando esse homem cometia algo que desagradava o Senhor. Davi amava estar na presença de Deus. Muitas vezes, ele dizia palavras, querido, que ainda aquecem o nosso coração. Certa feita, Davi disse: que me toque em mim os homens, mas não toque a mão de Deus em mim. Que eu possa perder tudo nessa terra, mas que eu não perca a tua presença. Eu daria tudo para estar no teu tabernáculo. Davi era um homem assim. E no Salmo 23, querido, ele vai falar de momentos especiais na vida dele, e que de adiante vai se cumprir exatamente esses momentos que estão aqui. Porque Davi, num primeiro momento, ele vai ser ungido rei na casa de seu pai. Você conhece a história? E a Bíblia diz que lá ele foi ungido pelo profeta, mas ele não reinou. Ele não iria reinar imediatamente. Interessante. Ele recebe a unção diferente dos outros reis. Ele recebe o óleo sobre a sua cabeça. Mas aquele momento, querido, não levou ele para o monte. Pelo contrário, ele continuou caminhando num vale. Você vai ver, querido, que ele vai ter lutas muito difíceis, mesmo depois da unção que está sobre a cabeça dele. Que unção? Essa promessa de Deus, essa aliança de Deus, que ele seria rei de toda Israel. Mas ele foi imediatamente? Não, querido. Eu disse para você, movido pelo Espírito de Deus há pouco, que o nosso caminho, querido, é um caminho estreito até chegar no monte. Até reinar, querido, nós teremos um caminho estreito. E por que Deus permite isso? Antes de reinar, ter esse caminho estreito. Eu penso, querido, que é para você chegar bem humilde do outro lado. Eu penso que é para você chegar bem dependente do outro lado. Eu penso que é para mim e para você, querido, saber de onde veio tudo quando nós estivermos no monte. Porque no monte eu vou chegar. Porque no monte você vai chegar. Porque aquilo que Deus disse que faria na tua vida, Ele fará, porque Ele é Deus. Amém, querido? Você vai chegar no monte, querido. Diga para o teu irmão: você vai chegar nesse monte. Aleluia. O ponto de partida para chegar nesse monte
é sair sabendo que Deus é Deus. O que Davi está dizendo aqui no verso 1 do Salmo 23, ele está dizendo: Deus é. Diga: Deus é. Diga: o Senhor é. Querido, se há algo que vai mudar nessa história, nessa caminhada, nesse percurso, nessas experiências, não é Deus, porque Deus é. Isso não muda. Eu e você podemos mudar, nossa mente pode mudar, hora animada, hora desanimada, hora feliz, hora triste. A caminhada, querido, ora pode ser no meio das águas, no meio do fogo, no meio do deserto, enfim, tudo muda. As pessoas do lado, ora nós temos algumas pessoas que dizem nos amar, ora elas nos abandonam, outras vezes Deus acrescenta outras, enfim, as coisas vão mudando. Ora você é solteiro, ora você é avô. Oi, pastor, mas passou rápido, é assim que acontece. A vida passa rápida e as coisas vão mudando. Mas eu quero dizer para vocês: o Senhor é. Esse não muda. Malaquias diz: o Senhor não muda. O Senhor não muda, querido. Diga para o teu irmão: o Senhor, o teu Senhor, Ele não muda. Davi tinha certeza disso. Se há uma coisa que eu tenho certeza, no meio das ovelhas, querido, ele salmodiando a Deus, cantando canções a Deus, ele disse: o Senhor é. E ele se coloca no lugar de ovelha, embora ele fosse o pastor das ovelhas. Naquele cenário ali, querido, ele era o pastor, mas ele, por um momento, ele toma o lugar de ovelha, e eu penso que ele vai lá no meio das ovelhas, e ele vê como ele mesmo tratava as ovelhas, e ele diz: o Senhor me trata assim, com amor, com cuidado. O Senhor não me deixa faltar nada. Eu tenho alimento, eu tenho água, eu tenho casa sobre a minha cabeça, eu tenho lã que me aquece. Ai, se não é lã, um manto que me aquece. Ai, querido, dê o nome que você quiser, eu sei que Ele te aquece. A palavra de Deus chega a dizer que são asas. As asas dele me cobrem, amém. A mão dele me cobre, amém. A tenda dele me cobre, amém. O importante é que Ele te cobre. O Senhor é o meu pastor. Que maravilhoso quando nós descobrimos isso. O Senhor é o meu pastor. Não é uma palavra jogada ao vento, meus irmãos. Não é uma Bíblia aberta para decoração. O Salmo 23 fala que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O que tem a ver agora, então, o momento econômico do Brasil sobre a minha vida? Nada. O que tem a ver os políticos que tomam essas decisões loucas? É claro que temos que orar por uma governança que realmente se estabeleça a vontade de Deus na terra. Mas dizer que alguma coisa vai me faltar, nada vai me faltar. Porque o Senhor é. O Senhor é. Diga para o teu irmão: o Senhor é, meu irmão. O Senhor é. Isso tem a ver com a primeira unção dele. É a unção que ele recebeu na casa do pai, na casa de Jessé, e ele guardou aquilo. Davi tinha certeza: um dia eu serei rei. Ele reinou imediatamente? Não reinou. Vão se passar muitas coisas na vida de Davi, e ele não está no monte ainda. Eu penso, querido, que é um momento de caminhar no vale. É um momento de tirar as arestas. É um momento como Deus nos mostrou hoje aqui, quebrar os galhos. Davi tinha muito galho para cortar. E a Bíblia diz que quando o Senhor faz isso é para que você dê ainda mais fruto. Davi está trabalhando, Deus está trabalhando na vida de Davi, na humildade dele, no amor dele. Em tudo aquele homem estava disponível para ser, porque o coração já era de Deus. A Bíblia diz então que ele vai ser ungido a segunda vez. Ele é ungido então em Hebrom. Ele é ungido a primeira vez na casa do pai, de Jessé. Ele não reina ainda. Ele é ungido em Hebrom. E ele não reina totalmente ainda. Ele não reina sobre toda Israel. Ele vai reinar sobre Judá. Interessante, querido, que depois disso, depois de receber a bênção e a palavra de Deus sobre a vida dele, lá atrás no Salmo 23, ele já dizia que o Senhor é. Mas até acontecer
tudo que vai acontecer na vida dele, ele vai passar por um momento difícil, então ele diz, ainda que. Diga, o Senhor é, ainda que. Ainda que, o que, Filadélfia? Ainda que você não encontre um monte, logo que você vai ser ungido. Ainda que você não tenha a palavra que Deus diz que você vai ter. Ainda que não aconteça na sua vida, querido, tudo aquilo que Deus te prometeu. Porque esse ainda que, querido, se refere às dificuldades que nós vamos enfrentar. E Davi diz isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Deus é. Ainda que eu enfrente os perigos que eu vou enfrentar. Deus é. Ainda que eu tenha muita dificuldade para chegar onde Deus diz que eu vou chegar. Ainda que Deus continua sendo. Que você pense nisso essa noite. Talvez você recebeu algo de Deus. E eu penso que muitos de nós recebemos algo de Deus. Isso é verdade? E talvez você não tenha chego ainda. E você está vivendo exatamente esse momento, ainda que. Eu insisto em dizer que Deus é. Ainda que. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque Deus é. Tu estás comigo, Senhor. Eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tua vara e Teu cajado me consolam. Tua presença me consola. Pastor, eu estou passando um vale, mas Deus é, meu irmão. Pastor, eu estou passando por uma grande dificuldade, mas eu vim aqui para te anunciar, Deus é, meu irmão. Aleluia. Eu estou vivendo um momento muito crítico da minha vida, são muitas coisas que eu estou tentando compreender. Então corre para Ele, porque Deus é, meu irmão. Filadélfia, Deus é. Jaguariúna pode mudar inteira, mas Deus é. Deus não muda. Diga para o teu irmão, Deus não muda, Deus é, querido. Aleluia. Há momentos de adversidade em todas as nossas vidas. Aliás, querido, a palavra de Deus diz que os dias de adversidade, os dias maus, os dias de tempestades, serão maiores do que os dias de sol. É possível que você esteja vivendo um dia de adversidade. É possível que você não esteja compreendendo muita coisa que está acontecendo na tua vida, humanamente falando. Mas eu escolhi confiar. Você também? Mas por que você confia, pastor? Porque Deus é. Deus é, querido. Deus é o Deus que fala através de caixa d'água com as mulheres que abram as janelas. Deus é, querido. Não é uma coisa doida? Deus é maravilhoso. Diga para o teu irmão de novo, Deus é, meu irmão. Creia em nome de Jesus. Davi continua dizendo, preparas uma mesa perante mim, na presença, na verdade, dos meus inimigos. Olha que coisa, querido. Vai ter que enfrentar? Vai ter que enfrentar, viu, querido? Não vai dar para fugir. Mas Deus é. Querido, vai ter que enfrentar. Nós não somos daqueles que fogem mais. Sabe aquelas coisas que às vezes você diz, não quero nunca mais encontrar essa pessoa. Vai encontrar. Diga para o teu irmão, você vai encontrar, meu querido. Em nome de Jesus. Você não vai subir sem resolver, meu irmão. Ai, mas isso vai ser quase que quebrar o meu galho. Vai. Isso é quebra de galho, viu, querido? Deus tem sua maneira de fazer. Ai, mas não é que Ele preparou uma mesa, um banquete, não é na presença dos meus inimigos? Então, algo Deus quer fazer. Porque Deus é. Isso faz parte dos certamente da nossa vida. Ou, melhor dizendo, dos ainda que. Porque o certamente vem depois. Diga, Deus é. Ainda que. Esse ainda que a maioria das pessoas não gostam. Ai, não dá para ir logo para o banquete lá com o Senhor. Não, querido, tem esse tempo de trabalhar de Deus. O tempo de adversidade, querido, nós vamos precisar atravessar para aprender a viver na prosperidade. Vou dizer de novo,
O tempo de adversidade nós vamos precisar viver para poder, querido, experimentar o tempo da prosperidade. Todos nós passaremos por adversidade. Não é profecia, é verdade bíblica. Todos nós, querido, precisamos experimentar o quão grande é o meu Deus. Todos nós precisaríamos de fato, querido, ter experiências com esse Deus que é, para poder chegar no final e dizer, Ele fez. O que você fez, pastor? Nada. Tudo Deus. Você sabe que Jaguariúna às vezes conhece essa igreja como tudo Deus, né? Você sabia disso? Deus é, querido. Diga para o teu irmão, Deus é, meu irmão. Deus é, Deus é, Deus é, Deus é. Ainda que. E no final ele termina dizendo, certamente. Ai, diga isso, certamente. Deus é, ainda que, certamente. Que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você tem essa certeza, amado? Diga certamente. Vou perguntar de novo que está ao vivo, você fala certamente, amém? Você tem certeza que bondade e misericórdia vão te seguir todos os dias da tua vida? Ai, querido, isso é lindo. Bondade e misericórdia me seguirão, diz Davi, todos os dias da minha vida. Porque o Senhor é, pastor, mas eu estou enfrentando, ainda que, certamente, Deus é bom. É essa certeza, querido, que mantinha Davi caminhando para o reinado. Então ele vai ser ungido em Jerusalém. Ele é ungido a primeira vez na casa do pai, na casa de Jessé. Ali ele não reina, ele aguarda a promessa. Depois dali, querido, ele vai passar por muitos vales. Ele é ungido em Hebrom. E o que Deus tinha para ele? A mesma palavra. Você vai ser rei de toda Israel. Você nasceu para reinar. Aliás, querido, você também, viu? Nasceu para reinar. Diga para o teu irmão, você também nasceu para reinar, viu, querido? Aleluia. Aleluia. Pastor, mas eu não estou reinando ainda. O Davi tinha a palavra, creu, ele sabia que Deus era, mas não reinou imediatamente. Vai para Hebrom, a segunda unção sobre ele. E ele reina durante um tempo em Samaria, em Judá. A Bíblia diz que ele vai enfrentar uma adversidade muito grande, familiar. Absalão vai se revoltar contra ele. E aquilo que parecia ser o início de um reinado pleno, ele tem que fugir dali, querido. Ele vai enfrentar um problema com o próprio filho. Uma guerra dentro da própria casa. Ele tem que fugir. Esses são os aindas quês da nossa vida. Aquilo que nós não entendemos porque acontece, mas acontece. Até que Deus dá vitória. E ele volta para Jerusalém. E na terceira unção, agora todos clamam, Davi tem que ser o nosso rei. E ele se torna aquilo que nasceu para ser. Vou dizer de novo. E Davi se torna o que nasceu para ser. Ele se torna rei de toda Israel. Na terceira unção, querido. Quanto tempo se passa? Ele salmodiava lá atrás. Ele tinha certeza que Deus era. Também ele tinha certeza que ele ia passar por tudo isso, ainda que. Mas ele termina, como eu creio que você vai sair daqui hoje dizendo, certamente, bondade e misericórdia vão me acompanhar. Ai, pastor, eu estou tão cheio que bondade e misericórdia vão me acompanhar. Você crê, querido? Eu vou terminar dizendo, querido, que o Espírito Santo, a minha oração é que o Espírito Santo, a partir desse momento, controle teus sentimentos, tuas vontades, tuas emoções. Que o Espírito Santo controle a tua mente, para que você continue firme no propósito, porque Deus é. Ai, pastor, mas se acontecer isso, querido, ainda que, certamente Ele vai fazer. Amém, Filadélfia. Diga, Deus é.
Ainda que. Certamente. Você compreende isso que você está dizendo? Diga para o teu irmão, Deus é, meu irmão. Ainda que. Certamente. Aleluia. Aleluia. Por que Ele permite, pastor, eu passar por isso? É treinamento, meu irmão. Você está sendo treinado. Você crê? Não poderia ir logo lá para a batalha, ir logo para a coroa, sentar no trono. Não, querido, é treinamento. Em tudo dai graças. Você está dando valor naquilo que tem valor, querido, naquele mundo que você vivia. Era tanta coisa fútil. Não era, meu irmão? Estou falando de mim, estou falando de você, querido. Aquele mundo que a gente vivia, aquilo que tem valor, hoje eu olho e digo, Deus amado, que tragédia era aquela. Não é, querido? Graças a Deus, hoje os meus olhos se abriram. O seu também? Querido, dá valor. Não deixa o mundo te levar de volta, querido, porque para aquele lugar eu não volto nunca mais. Deus é, ainda que, certamente.